1,000 voices just to lift your holy name. And we will raise thousands more to sing of your beauty in this place. When none can even fathom, no, not one define your worth. As we marvel in your presence to the ends of the earth. We give you glory, lifting up our heads and singing, holy, oh, not worthy. We just want to touch your heart. Bom dia, queridos. Bom dia, amados do Senhor. Estamos aqui com o clamor, mas esta manhã, hoje, manhã de quarta-feira, não é? Que coisa maravilhosa poder acordar na presença do nosso Deus e sentir a paz que só o Espírito do Senhor pode ministrar às nossas vidas, a paz que só Jesus dá, que excede todo entendimento. Hoje eu acordei pela manhã, louvando ao Senhor. Que gostoso, né? Você ter uma boa noite de sono e saber que o Senhor esteve contigo enquanto você esteve dormindo e que quando você abre os seus olhos, o Senhor está ali para te dar bom dia, bom dia. E eu continuo, né? Aquilo que o Senhor começou nesta manhã, desejando um bom dia para você e trazendo aquilo que está no coração do Senhor para compartilhar com vocês hoje. Temos maná fresquinho, ok? Me aguardem. Vamos começando tomando a nossa dose matinal de vitamina, de saúde, de transformação, de libertação, que é a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 18 em diante. Podemos começar até um pouquinho acima. Vamos começar no 13. João, o apóstolo do amor. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que confiança é essa? 2 pontos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Good morning, Kushi. How are you there? Love you. Minha amiga Kushi, lá da Índia, acaba de entrar no Face, só para me dar uma olhadinha, né? Bom, se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Vocês sabiam que no texto de 1 Coríntios 11:30 explica melhor o que é este pecado que leva à morte. Os crentes, eles podem pecar ao ponto de receberem a morte física como juízo da parte de Deus. Cuidado, você que é crente está pecando e não quer se consertar. Olha lá, em 1 Coríntios 11:30 e o texto de 1 João 5:16. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o Senhor o protege, né? O maligno não o atinge, né? Pelo menos assim, não, né, para trazer morte, né? Deus não permite, é Deus quem está no comando das nossas vidas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Desculpem, o microfone aqui saiu um instantinho. Vou repetir isso para vocês.
sabemos que o mundo inteiro, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, o mundo inteiro está sob o poder do maligno, jaz no maligno. Bom dia, pessoal da Semeando Esperança. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que nós conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. E eu acrescentaria, guardem-se dos enganos, guardem-se das fake news, guardem-se dessas novas ideias que não têm base bíblica, né? Submeta tudo à palavra de Deus, né? Veja se é esse o Deus que você serve. Amém? Fé é o poder que nos traz a vitória. Fé traz confiança. O justo viverá pela fé. Nós vamos ver esta frase repetida por 4 vezes na Bíblia. O justo, aquele que foi justificado por Jesus Cristo, aquele que está em Cristo, viverá pela fé. Fé na palavra de Deus. Fé em Deus. Fé de Deus. A fé e o medo não andam juntos, ok? Fé é diferente de medo. Medo é a nossa fé nas trevas, a nossa fé ao contrário, a nossa fé negativa. Então, tenha uma fé positiva, uma fé na palavra de Deus, uma fé no poder de Deus, uma fé no amor de Deus que vai te levar à vitória. Bom dia para todos vocês que estão na escuta, o Beto do Beto Estufados, a Flávia da Flávia Oliver Store, o Márcio, nosso patrocinador da Eber Mecânica, a Juliana Coelho, da Padaria Coelho, nossa mantenedora, nossa discípula. Bom dia, gente nova no pedaço, Jailton Oliveira. Ok, Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês que estão conectados comigo no Facebook e você que está me ouvindo aí de casa. Bom dia, Maria Luísa, minha amiga, né? Todos vocês que estão na escuta, eu agradeço a audiência, que você possa ser grandemente edificado nesta manhã. Bom dia, Eliana. Muito obrigada, Eliana. Ontem viu a oferta dela para as crianças, né? O projeto Asra. A todos vocês que têm contribuído com este projeto missionário lá na Índia. Vocês são né, os meus companheiros, né? Para tornar possível esta obra que o Senhor está realizando lá na Índia. Sem você, uma criança, pelo menos, ficaria de fora. E elas estão sendo tão abençoadas. Bom dia, Inês. Paz do Senhor para cada um que está chegando no Facebook. Aqui está uma voz do que clama no deserto, aplanando os caminhos do Senhor, preparando a segunda volta de Jesus Cristo, trabalhando para a edificação do corpo do Senhor, né? Para que a noiva dele esteja preparada, trazendo a visão de missões para que nós possamos alcançar aqueles que ainda não ouviram as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui, exortando você a interceder, a tomar a causa do Senhor nas tuas mãos,
né? Porque nós estamos vivos nessa terra. Nós estamos aqui para preparar a volta de Jesus, para expandir o reino de Deus e alcançar outras vidas como um dia nós fomos alcançados. Nós temos, inclusive, né, eu recebi ontem um alerta de oração em favor de Moçambique. Eles, né, estão tentando se recuperar da última tragédia que o mar invadiu a terra e houve um número imenso de mortos e perdas e enfermidades, e eles estão tentando se levantar dessa catástrofe. Muitas equipes internacionais chegaram a Moçambique, estão por lá, né? Inclusive o Brasil enviou uma equipe para ajudar durante um mês. Essa equipe ainda está lá e agora, né, os órgãos oficiais emitiram um novo alerta de outra tempestade, né, eu acho que são tornados, né, ventos, né, fortes que vem girando. Eu não sei se esse é tufão, se é tornado, é uma coisa dessas terríveis que levantam as águas do mar e jogam as águas do mar sobre a terra. E agora tem um alerta deste tornado mais para o norte de Moçambique e outros países ali próximos. E este alerta é para amanhã, né? Nós oramos muito com relação ao Idai, né, que foi o primeiro que veio. E houve toda essa desgraça. Imagina se a gente não tivesse orado, não é? Nós não podemos deixar de clamar ao Senhor, porque Ele tem nos dado autoridade para isso. Vamos já orar agora, não vamos deixar para depois. Esse negócio de orar, eu não gosto de deixar para orar depois. Eu gosto de orar na hora. Se você falar assim, eu quero que você ore por mim, tal coisa, você pode estar certo que eu vou orar por você na hora que você pediu, só se não for possível, ok? Eu não deixo para depois. Depois, se o Espírito de Deus me lembrar novamente, então eu vou orar novamente, né? Mas eu acho que oração a gente não deixa para depois. I will trust in when the darkness is close at hand and I'm running. Senhor, nós queremos colocar Moçambique em oração, Pai. Eu, com todos aqueles que me ouvem nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade deste nome que o Senhor tem nos dado, nós te pedimos livramento para o povo de Moçambique. Livra-os, ó Deus. Livra-os dessas forças de destruição, Senhor, da natureza, que maioria das vezes vem, Senhor, com demônios que querem trazer a morte, que querem trazer o caos. Pai, a tua palavra, nós lemos hoje, diz lá em João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de ti, Senhor. Que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a tua vontade, o Senhor nos ouvirá. E se sabemos que o Senhor nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que estamos pedindo. E nós estamos te pedindo, Senhor. Tem misericórdia de Moçambique e aqueles países ao redor, ali na África. São países pobres, são pessoas já tão feridas, Senhor, que vivem em tanta necessidade. Senhor, tenha misericórdia. Move os teus exércitos de anjos, ó Deus, para que eles possam entrar em ação e impedir que esta nova tempestade venha assolar este país africano, Senhor. Um país, Pai, que fala o português como nós falamos. São, né, irmãos em Cristo que moram ali, tantos missionários, tantas missões, que o Senhor possa guardá-los a todos eles. Poupa, Senhor, este povo das mãos do inimigo, porque é Satanás quem usa essas forças destruidoras, Senhor, para
causar morte, para causar dor. Por isso, nós repreendemos toda a força demoníaca nessa tempestade. Nós repreendemos a fúria da natureza, repreendemos a fúria do inimigo através da natureza, em nome de Cristo Jesus. Nós não aceitamos que esta tempestade venha sobre o território de Moçambique e adjacências e países ao redor. Nós oramos, Pai, e já te agradecemos, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa oração e providências já estão sendo tomadas. Muito obrigada, Pai querido, pela tua bondade, porque o Senhor é um Deus que ouve a voz dos seus pequeninos de cada terra, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso e quando nós clamamos, o Senhor ouve, o Senhor atende. Muito obrigada, Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos caminhando. Nós temos lido os provérbios, né? Quando dá tempo, né? Porque tem dia que eu não consigo ir adiante com a leitura de provérbios. Provérbios são gotas de sabedoria e eu quero avançar mais na leitura de provérbios esses dias para que a gente possa mudar de livro e eu quero começar a compartilhar diariamente trechos do Apocalipse. Vamos fazer a leitura juntos do livro de Apocalipse, trazendo os comentários que o Senhor colocar no nosso coração, porque Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. E nós queremos mais e mais de Jesus Cristo, queremos mais e mais. O livro de Apocalipse diz que é abençoado quem lê esse livro. E nós queremos ser abençoados, não é verdade? Vamos lá, nós estamos em Provérbios 23, do 29 em diante. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas de quem são? Vou repetir. De quem são os ais? De quem são as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos de chorar? E de beber, tudo isso pertence aos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente vai imaginar coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, sem nenhum juízo, né? E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Assim é a pessoa, né? Viciada em bebida, viciada em drogas, né? Ela perde totalmente o senso. Vamos para o capítulo 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Esta casa é as nossas vidas, ok? Com sabedoria você constrói a sua vida e com discernimento você consolida as bênçãos do Senhor. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então vamos buscar sabedoria, discernimento e conhecimento que venham de Deus para as nossas vidas, para que nós nos tornemos pessoas, né, que
cheias daquilo que é precioso e agradável. Vamos lá, Provérbios 24, 5. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. É muito interessante. A pessoa sábia, ela busca conselhos, ela pesa o que os outros estão falando, né? Ela busca ouvir as outras opiniões antes de chegar a um consenso sobre todas as coisas. Já o orgulhoso, né, o estúpido, a pessoa que não tem sabedoria, ela faz as coisas de acordo com a cabeça dela e ela não escuta ninguém, ela não ouve ninguém. E depois, lá na frente, na hora de colher o fruto do que ela decidiu, do que ela fez, né? Ela quer que as outras pessoas venham colher junto com ela. Elas querem ajuda na hora de consertar o que elas fizeram de errado. Mas na hora de fazer, elas não buscam opinião e elas não ouvem o conselho de ninguém. Bom, aqui diz, né? Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Bom dia, Jorge Tadeu. Seja bem-vindo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 112, 6, 7. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Vamos lá ao nosso compartilhamento do dia. Como sempre, né? Eu amo o livro de João, o Evangelho de João. João, ele recebeu a revelação do Senhor para a igreja, né? É bem direcionado para a igreja. Mateus é um evangelho, né? Mais focado nos judeus, Lucas nos gentios, Marcos nos romanos e João, a última revelação do Senhor para a sua igreja. E nós vamos então estar compartilhando em João 9:4, que diz assim:
Vamos ter duas versões. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Isso são as palavras de Jesus falando com seus discípulos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esses dois textos vão se completar, né? Lucas 5,5 diz: Mestre, trabalhamos durante toda a noite e nada apanhamos, mas porque o Senhor está dizendo, eu lançarei as redes. Essa cena aconteceu depois que Cristo havia ressuscitado, estava na praia, e ele falou, filhos, tem algo que comer? Eles falaram, não, nós não pescamos nada. E aí eles explicam, né, que eles tinham trabalhado a noite toda, não tinham apanhado nada, né, mas como o Senhor estava dizendo, eu acho que é essa passagem, porque são duas passagens, né, que Jesus fala para eles lançarem a rede de novo, e eles lançam. Não, Lucas 5,5 é aquela primeira passagem. Desculpe, o contexto quando Jesus, né, entrou no barco de Pedro, lá no começo, e a hora que ele acabou de falar, porque ele estava usando o barco de Pedro para, né, pregar. Ele falou, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Mandou ele para águas mais fundas. E Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes? Jesus, you are. Jesus, you are. Bem, eu já comentei com vocês o outro dia e vou comentar novamente, né? No YouTube, o pessoal todo está falando sobre 3 dias de escuridão que viriam sobre a Terra. E, à medida que você vai escutando, você vai vendo mais pastores, mais profetas, mais textos traduzidos, né? Aquilo você vai ouvindo e cada um vai acrescentando um ponto, vai falando, e acaba, né, que quando uma coisa é muito falada, ela acaba se fazendo passar por uma verdade, né? Quando muitos estão falando a mesma coisa. E então eu tenho uma preocupação com isso, com essa inundação de vídeos no YouTube falando sobre esses 3 dias de escuridão. Seria um tempo de noite absoluta, né? Segundo alguns, né, profetas do fim, esses 3 dias viriam acompanhados de um terremoto em todo o planeta. Em João 9,4, Jesus nos advertiu de que a noite viria, porque ele, a luz do mundo, seria retirado. E qual o conselho que ele deu aos seus discípulos? Ele disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Façamos as obras de Deus enquanto é dia. Quando Jesus falou de um tempo de escuridão que viria, e não são esses 3 dias de escuridão, ok? Jesus não estava falando sobre isso. Mas, com certeza, virá o dia de escuridão quando, né, o Espírito do Senhor, né, parar de agir, trazendo convicção de pecados, da justiça e do juízo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Sem Jesus, nós vamos ter trevas. Quando a noite chega, ninguém mais pode fazer as obras do Senhor. Noite aqui aponta para um tempo de ausência da revelação de Jesus Cristo. Ausência, portanto, de salvação. Vai chegar um tempo em que a obra de pregação do Evangelho não vai ser mais possível. E isso é a noite em que ninguém mais vai poder trabalhar. Em seguida, né, Jesus está falando com seus discípulos, sobre um cego. Eles perguntaram, né, por que o cego estava cego, se eram os seus pais que tinham pecado. E dali o Senhor aproveitou isso para trazer este ensino. Né? Em seguida, ele cura aquele cego de nascença como um sinal de que ele é aquele que cura a cegueira.
que Jesus é aquele que abre os olhos aos que estão cegos espiritualmente. Nós também, nós temos esse chamado de abrir os olhos daqueles que foram cegados pelo Deus desse século, por Satanás. E esse é o tempo de realizar as obras do Senhor. Esse é o tempo. Amém? Porque vai chegar um tempo em que não vai ser mais possível você trabalhar, você abrir os olhos dos cegos. Né? Vai chegar essa noite da ausência da revelação de Jesus Cristo. Bom, os discípulos, eles haviam trabalhado toda a noite tentando pescar, mas não pescaram nada, até que o dia começou a amanhecer, né? E eles puderam ouvir Jesus chamando lá da praia. Quando começou a clarear e eles viram a Jesus na praia, aí então, sob o comando de Jesus, eles lançaram as suas redes. A escuridão física, né? Esse povo fica falando desses 3 dias de escuridão. A escuridão física não é nada se comparada à escuridão espiritual. Essa sim, essa escuridão espiritual, ela é capaz de condenar o homem ao inferno. Ficar separado eternamente de Deus. Não é? Se essas visões de 3 dias de escuridão na terra, se elas se cumprirem, né? Isso seria o mesmo que entrar na grande tribulação e no derramar da ira de Deus. E nós não vemos o registro desses 3 dias de escuridão, nem mesmo no Apocalipse. Existem muitas menções de trevas chegando com o escurecimento do sol. Mas nós cremos, né, nestes julgamentos para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Bom dia, Olga. Bom dia, Maria Luísa. Imaginem na prática se esse breu envolve todo o planeta durante 3 dias. O que ia acontecer? Os aviões que estivessem no ar cairiam todos, com a morte de todos os seus passageiros. E nós temos aí milhares de voos a cada instante, né? Os aviões cruzando os céus. Todos eles iam cair, matando também as pessoas aqui na Terra, sobre as quais eles iriam cair, colocando imensas áreas em chamas, sem que ninguém estivesse lá para apagar, porque ninguém pode se mexer no lugar, né, se vierem essas trevas, como eles estão dizendo. Esse breu, ninguém pode nem se mexer, né? E como é que ficaria? Tudo pegando fogo. Ninguém conseguindo sair de seu lugar para nada. Nos hospitais, os pacientes iam morrer todos os pacientes que dependem de cuidados, crianças nos berçários, todos, né, que precisariam de depender de aparelhos, tudo isso ia parar de funcionar. Imagina o caos nos hospitais, né? O povo tudo morrendo. Nas prisões, as prisões ficariam, né, também no caos, né? O pessoal completamente em pânico, amontoado do jeito que eles ficam nas celas. Outros estão em solitárias, né? Presos sozinhos. Eles iam ficar sem comer, sem poder ir ao banheiro. Eu acho que enlouqueceriam quase todos. Tudo o que não pode ser desligado ou parar de funcionar seria atingido, causando consequências desastrosas e terríveis. Já pensou nas usinas atômicas? Elas precisam ser refrigeradas todo o tempo. Se parar, elas explodem. Projetos científicos que não podem ser interrompidos, né? Que podem causar danos assim terríveis. Pessoas congeladas, embriões, tudo ia morrer, né? Sei lá, não dá nem para imaginar uma catástrofe dessas.
Isso sem falar na situação dos animais, das plantas, que sem a luz solar, as plantas, né, morrem. Nós ficaríamos aí sem alimentos. Bom, não satisfeitos, né, com o cataclisma que isso iria provocar, com a perda de milhões de vidas condenadas sumariamente ao inferno, esses profetas, né, da destruição, que falam desses 3 dias de trevas, eles acrescentam que logo após vem um terremoto de proporções mundiais. Eu creio que o Senhor está no negócio de salvar e não no negócio de matar. Como eu disse, matar o diabo sabe fazer muito bem, ele não precisa da ajuda de ninguém. E o argumento desses profetas da escuridão é que algumas vidas de incrédulos se perderiam, mas que, em contrapartida, muitos iam despertar para ser salvos. Será? Será que esse argumento é válido? Que Deus ia permitir isso para que as pessoas, né, se lembrassem que Ele existe e tomassem uma posição. Então, algumas vidas seriam sacrificadas em função da salvação de outras. E eu te pergunto, será? Não são só algumas vidas que vão se perder, mas milhões incalculáveis que iriam se perder. Enquanto isso, nós, os salvos, nós estaríamos a salvo. Os salvos estariam a salvo. Todavia, em completo desespero e angústia pelos demais, pelos nossos filhos, os nossos amados, os nossos parentes não salvos. Nós estaríamos em grande angústia por aqueles, por exemplo, dos quais nós cuidamos, né? Se tem algum parente no hospital, né? Você sabe que ele já morreu lá, está sozinho, né? Pessoas como aqueles que estão longe de nós, que dependem do nosso cuidado. Os projetos que a gente tem, né, fora do país, as pessoas que dependem de nós, as crianças que dependem lá na Índia, por exemplo, para se alimentar, a família da Francisca, como eles ficariam, né, sem ajuda, porque vai parar tudo, o sistema financeiro inteirinho, o mundo inteiro para tudo. A preocupação, com certeza, iria tomar conta, né, daqueles que confiam no Senhor, que são salvos mesmo assim. Não por nós, né? Porque além de nós próprios, encurralados por trevas e demônios, por ameaças de morte, terremotos por todos os lados, nós teríamos também a aflição pelos demais e por toda a humanidade. Dizem esses profetas que o Senhor vai usar isso, essas trevas, e vai então levantar as trevas que encobrem o entendimento das pessoas para que todos tenham uma chance de ouvir e crer. Será? Quer dizer, quem vai pregar para eles vai ser o caos, vai ser as trevas e vai ser o medo que vai pregar para eles. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E, é claro, pelo agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está no comando, né? Trazendo a convicção para as pessoas. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. 1 Coríntios 1, no 21b, diz assim, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ora, se vierem esses 3 dias de escuridão, virá com eles o pânico, o medo. E o medo é a fé negativa, a fé nas coisas ruins. A palavra diz que nós não devemos temer más notícias, né? Jesus falou tantas vezes, não temas. Se o Senhor vai trazer medo, pânico sobre o mundo,
como é que através do medo ele pretende obter fé para a salvação? A fé é a confiança no amor de Jesus que nos leva à salvação. É por crermos em seu amor que nós obtemos salvação. Isaías 30:15 diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Se o Senhor, né, tivesse como plano que a gente se convertesse por estar tão apavorado, ele não teria escolhido o caminho do sacrifício de seu filho. Deus podia ter feito isso lá no começo. Manda treva, manda cataclisma, manda tudo. Se isso funcionasse, Faraó e os egípcios, em sua maioria, eles teriam se convertido, né? Então, o medo não é um bom meio das pessoas se converterem e vir a Deus, né? Vir a Jesus Cristo, receber salvação. O Senhor, Ele quer que as pessoas venham a Ele por descobrir o quanto eles as ama. Não é? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus não quer que ninguém pereça. Ele quer que nós creiamos no seu Filho, creiamos no sacrifício dele por nós, creiamos na mensagem de amor que o Pai enviou ao entregar seu Filho para nos resgatar. É desta maneira, né, que as coisas acontecem. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, o medo, a aflição, por causa das coisas do mundo, né? As coisas do lado de fora que estão acontecendo, isso só produz morte. Né? Para produzir vida, o processo de Deus é diferente. Ele vai dentro, né? No coração, mostra o quanto nos ama, nos constrange, e nós nos arrependemos e aceitamos o amor do nosso Deus e o perdão dele. Precisamos aceitar, né, o perdão do Senhor. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Romanos 2:4. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Ok? Nós temos aqui também algum texto de 2 Pedro 3:9, que eu anotei, mas eu não escrevi. Deixa eu ir rapidinho. 2 Pedro. Peraí, eu estou procurando. Tem hora que a gente vai direto e acha rapidinho, e tem hora que não. 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas se ele desligar o planeta com 3 dias de escuridão, o que vai acontecer? Será que vai brotar luz da salvação através da escuridão que traz o medo e o pânico? Eu acho isso difícil, né? 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então é isso, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Por isso, não é? Eu não consigo aceitar essas visões, essas profecias, toda esta coisa como sendo algo que vem de Deus, como sendo algo verdadeiro.
E por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, buscar discernimento, não é? Para não ser arrastado com a maioria, né? Aqui Isaías: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não é? Alegrai-vos sempre no Senhor, vamos nos alegrar, não vamos estar ansiosos de coisa alguma, e a paz de Deus guardará as nossas mentes e os nossos corações. Filipenses 4:4 e Mateus 6:25. Não andeis ansiosos, né, por coisa alguma. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor nos deu um dia após o outro para ser vivido, e a graça dele, ela nos envolve a cada dia. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E é esta misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Por isso, nós devemos confiar na misericórdia de Deus para conosco. Bom dia, Cláudio Aparecido. Adonai Eloheinu melech haolam, asher bara sason vesimcha chatan vechala, gila verina ditza vechedva ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Futuro glorioso nós temos ao lado do nosso noivo, não é? Eu, às vezes, vou no YouTube e escolho lá todo mundo que está contando experiência, né? Que teve aquela experiência de quase morte ou que foi arrebatado, e aquelas pessoas, elas estão contando o que elas viram no céu, né? Qual a experiência delas no céu, o que elas viram por lá. Porque isso aumenta a minha fé, a minha alegria, né? Isso fortalece a minha esperança, porque é para lá que nós estamos indo. E se alguém tem algo para dizer sobre o céu, isso eu quero escutar, né? De como é maravilhoso o lugar que o Senhor preparou para nós. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto Ázara. Para você que não sabe do projeto Ázara, é o projeto Esperança, que nós temos lá nas favelas ao sul da capital da Índia, Delhi. Nós cuidamos de crianças, abrimos escola, né, 2 escolinhas para elas, e elas então recebem alimento, porque antes elas passavam muita fome, e cuidamos, né, cuidamos dessas crianças para Jesus, ensinando a ler, a escrever, evangelizamos, estão sendo batizadas no Espírito, uma bênção, as mães estão sendo alcançadas. Tudo isso o Senhor tem feito por lá com a tua contribuição. Por isso eu agradeço muito. E você que quer participar, o meu WhatsApp é 32 de Juiz de Fora 991959489. Ok? 32 991959489. Esta semana nós colocamos um portão, né, com grade diante da porta da escola, porque o inimigo mandou para lá um monte de jogador viciado em jogo, viciado em álcool, vagabundos, né? Pessoas encrenqueiras,
E elas resolveram se colocar exatamente em frente à porta da escola para ficar, né, ali jogando, bebendo e essas outras coisas todas que vocês sabem que fazem as pessoas endemoniadas. E isso é uma estratégia do diabo para se contrapor à luz que nós temos ali na nossa escola, né? Ele vem disputando o território, vem querendo contaminar, né? Querendo limitar a nossa área de atuação nos celestiais, mas ele está derrotado. Então, ontem esse portão foi colocado para que eles não fiquem mais na área de frente da nossa escolinha e foi colocado com briga, porque o diabo incitou alguns desses e alguns dos vizinhos, que não tem nada a ver com isso, mas incitou-os a estar ali brigando, causando confusão, né? Sendo que eles não têm nada a ver com isso, mesmo são enviados do diabo, né? Uma batalha espiritual constante, por isso é tão importante que vocês estejam orando pelo Projeto Asdra, pelas nossas 60 crianças, pelas professoras, a coordenadora, a pastora Mona, ok? E agradeço imensamente as contribuições que têm chegado, né? Nós estamos aí celebrando tudo aquilo que o Senhor tem feito durante esses 2 anos de projeto. Glória a Deus por isso. Bem, nós ainda temos aqui 10 minutinhos que passam assim voando, né? Mas eu vou começar a compartilhar com vocês sobre as armas da luz. O inimigo usa as armas das trevas, mas Deus usa as armas da luz. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu, Jesus, sou a luz do mundo. João 8, 12. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus em Mateus 5, 14. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2. Gente, eu vou interromper aqui, antes da gente entrar, né, no estudo, porque eu me lembrei, eu queria falar com vocês algo de utilidade pública, ok? Porque nós estamos vendo, com essas chuvas, muita gente, de novo, né, tendo dengue. E você pode tomar algumas atitudes bem simples para se proteger, ok? Os estudiosos, né, eles publicam trabalhos e dizem que se você tomar chá de erva doce, porque até o medicamento que é feito para combater a dengue e a zika é feito de um princípio ativo da erva doce. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu tomo chá todas as manhãs, eu tomo chá toda tarde, eu tenho uma canecona, assim, bem grande, a canecona dessas de... como é que chama isso, gente? Um material que se você esbarra assim, ele lasca, né? Agora eu esqueci o nome. Então, aquela canecona é maravilhosa, porque você não tem que ficar nem lavando muito, né, desse material. É todo dia. À noite eu já deixo uma canecona de chá, de manhã cedo eu só esquento o meu chazinho. Então, não tenho problemas com isso. Mas, se você quer se proteger da dengue, toma bastante chá de erva doce. E você pode pegar uma colher, por exemplo, com mel, ou o jeito mais fácil é pegar uma colherzinha com mel e pingar 5 gotinhas de própolis. Própolis você adquire em qualquer lugar, né? Porque aquele cheiro forte do própolis, quando você soa, ele recende através da sua pele e afasta o mosquito da dengue. Então, tem aí 2 coisas bem simples que você pode fazer, né, para se manter a salvo do mosquito. A terceira coisa é você se pegar com Jesus, né? É você tomar o corpo e o sangue do Cordeiro, né? O corpo de Jesus
nos mantém saudáveis, porque pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Né? O sangue de Jesus sobre as nossas vidas nos protege espiritualmente. Aquele que come e bebe de mim é um comigo, disse Jesus. E eu aposto que Jesus, né, o mosquito da dengue não ia ousar se aproximar dele, não é? Então, você que está doente, tome a ceia com Jesus, né? Se aproprie da palavra de Deus, de que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, maldições, iniquidades. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, lavados no sangue do Cordeiro, não é? Mas, do ponto de vista prático, você também pode tomar o seu chazinho de erva doce, as suas gotinhas de própolis, não é? Porque o nosso corpo também ainda está, né, sujeito a coisas aqui nessa terra, né, contaminada. Amém? You hear our cry, Lord. We want to come, we want to come, we want to come. We want to come to this low place of love, Lord. We want to kiss your feet. We want to glorify you. Eu estou muito interessada em comer coisas saudáveis. Porque assim, eu ia sempre tendo gastrite. E eu falei, Senhor, né? Por que o Senhor não me cura e tal? Mas o Senhor, Ele tinha um outro plano, de que eu parasse de comer coisas que fazem mal. E hoje, né, quase todas as coisas estão muito contaminadas. Então, eu comecei a pesquisar na internet e eu estou me divertindo na cozinha, não é? De muitas maneiras. Você também pode fazer isso. Ontem eu fiz a minha própria manteiga, comprei 2 potes de nata, foi tão maravilhoso. Eu mesmo fazia a minha própria manteiga, né? Ainda sobrou, assim, sei lá, uns 2 litros, mais ou menos, do leite que saiu ali daquela manteiga, um leite sem aditivos, sem nada, né? Ontem eu tomei uma boa xícara daquele leite, uma delícia, com um pão que eu mesma fiz, né? Eu uso muito farelo de aveia, muito saudável, farelo de aveia, eu fiz um pão maravilhoso, bolo de banana, né? Enfim, eu estou comendo coisas saudáveis que têm me dado prazer e eu sei que estão me trazendo saúde, né? Você também pode se envolver com algum projeto assim, né? Algo que você possa criar, né? Algo que possa te dar prazer de você estar criando com as suas mãos e de você estar também beneficiando o teu corpo, né? Lá pertinho de casa tem um senhor que vende água de coco e eu sempre me incomodou que eles jogam todos aqueles cocos, eles jogam fora, ninguém se interessa pelos cocos e o coco ele tem um valor imenso para a nossa alimentação. Então, eu já, né, tomei as minhas providências e vou começar, né, a pegar esses cocos. Já peguei 2 desses cocos, né? Outro dia aí eu fiz manteiga de coco, eu fiz óleo de coco para o cabelo, para a pele, para o pé. Né? Eu não vou mais usar esses cremes porcarias, não, porque através do creme, né, você tem ali muitas substâncias artificiais que a sua pele absorve. Não estou falando que os cremes são porcaria, gente. Estou falando assim, que eles têm muitas coisas que não são boas para a nossa saúde e a gente passa na pele e absorve todas aquelas coisas. A gente come os cremes pela pele. Bom dia, pastor Marcelo. Que bom te ver por aqui. Nós estamos quase encerrando o nosso programa e eu estou compartilhando que eu, né, estou criando na cozinha e que esses cocos verdes, que o pessoal toma água e fica pela rua, nós podemos aproveitar para muitas coisas maravilhosas, ok? E eu vou tentar fazer a minha maionese de coco verde, que diz que fica muito boa, não é? Eu bati um coco com um pouquinho de água e ficou aquela coisa grossa de coco que eu usei como leite, fiz uma receita de bolo deliciosa, né? Com aquele coco batido. Então, são muitas as opções. Você pode usar o coco de muitas maneiras, ok? O leite de coco é maravilhoso. E daí, é só você pegar, levar para casa. Eu falei, mas como que eu vou abrir? Como eu vou abrir? Aí eu dei uma olhada no YouTube, pronto.
né? Já aprendi no YouTube como é que você faz para abrir esses cocos. Então, tem muita gente doente, dependente de medicamento, porque a pessoa tem preguiça de se cuidar. Não é? Não tenha preguiça de se cuidar. Você vai encontrar alegria nisso. Você é o templo do Espírito de Deus. Faça isso. Porque as pessoas ficam aí comendo de qualquer jeito, não querem se cuidar e depois tem que se empaturrar de medicamento, de remédio. Então, quando eu vou no médico, eu já falei para vocês, ele fala, quais os medicamentos que a senhora toma? Eu falo, nenhum. Glória a Deus, não é? Até mesmo que eu tomava para gastrite durante tanto tempo, eu parei e falei, eu vou me cuidar, né? Vou pesquisar, vou ver o que é bom para mim. Se você não consegue dormir, toma chás que vão te ajudar. Você não precisa tomar remédio para dormir, ficar viciada nesses remédios, porque senão você vai ter que tomar mais e mais. Toma chá, tem tanto chazinho calmante que você pode fazer para você ficar mais relaxada, ok? É isso. Eu estou assim, né? Agora eu vou fazer leite condensado usando coco. Depois eu falo para vocês, parece que fica uma delícia. São muitas as opções, muitas as opções. Bom, mas feita a nossa utilidade pública, ok? Vamos nos despedindo de vocês, cuide-se, ok? E sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos entrar nesse estudo sobre as armas da luz. Mas um coração alegre, especialmente, aformoseia o rosto. Então, não vamos ficar focados nas coisas que o diabo está fazendo, nas maldades que ele quer fazer, né? Em 3 dias de escuridão, vamos focar na luz que é Cristo Jesus, ok? E vamos, né, ter a nossa fé e a nossa esperança e os nossos olhos colocados no nosso Deus, que é maravilhoso, que é bondoso para conosco. Amém? Fiquem na bênção do Senhor. Paz. Que a hora é essa? Se Deus estiver com a gente, não há nada que impeça. De braços abertos para viver tuas promessas.